National shutdown 20 March. We don't apply for nothing. We're not scared of the state power. Let the state come with its power. We'll come with the mass power. So everything is going to come to a standstill. We don't want to see a single truck moving. We don't want to see a single train moving. We don't want to see a single bus moving. Já fizeram os estragos, já se foram embora. Tentamos negociar, eles não querem. Queriam 20 mil rands para nos deixar. A fronteira do lado sul-africano já estava encerrada quando chegou a informação de que 38 moçambicanos tinham sido vítimas de vândalos sul-africanos que não queriam saber de mais ninguém, senão de moçambicanos. As vítimas contam que viveram momentos de terror. Algumas contam que foram mais de 2 horas sob pressão dos vândalos. Roubaram valores e não quiseram saber de mais nada senão incendiar os carros. E perguntámos o que é que nós tínhamos feito e disseram que o problema é por sermos moçambicanos e é assunto do governo. Uma verdadeira traição poderá surpreender os agentes econômicos moçambicanos e dos restantes países da SADC, para além de outros países da África, no mês de março, na África do Sul. Essa traição será resultante principalmente do discurso de Julius Malema, em que anuncia uma greve geral, um shutdown verdadeiro na África do Sul, e que está sendo ignorado por muitas das sensibilidades da SADC. Neste momento em que decorrem negociações entre Moçambique, entre a polícia, o Ministério da Polícia da África do Sul e de Moçambique, e que, portanto, haverá encontros em Cape Town e outros locais da África do Sul e Moçambique, é completamente absurdo que este tipo de pronunciamentos não tenham merecido a devida atenção por parte destes dirigentes. O ataque de Durban, que é ainda fresquinho e ainda é parte integrante das matérias que estamos a abordar neste canal, é um assunto que ainda está fresco, é um assunto cuja resposta, cuja interpretação por parte das diferentes entidades ainda está muito interrogada e tem muitas interrogações por detrás. Como podemos ver, este fenómeno que se arrasta neste momento e que se elevará até ao mês de março, são razões que de longe deveriam preocupar todas as autoridades, todas as sensibilidades moçambicanas, porque está em risco a vida de moçambicanos e de compatriotas nossos nesta região da África Austral e, em particular, dentro do território sul-africano. Vou apresentar agora de seguida os 10 elementos principais que devem ser prestados atenção relativamente ao assunto da traição e da xenofobia que poderemos viver na África do Sul no contexto das ameaças de greve ou do anúncio oficial de greve que terá lugar a 20 de março na África do Sul. O primeiro aspecto é que os ataques de Durban a agentes econômicos moçambicanos demonstrou que Moçambique é total e completamente dependente da economia sul-africana, em particular na região da SADC. Estatísticas do Ministério do Comércio demonstram que Moçambique praticamente comercializa 90% da sua atividade comercial na África Austral é com a África do Sul. Logo, centenas e centenas de moçambicanos vivem, trabalham e deslocam-se diariamente e para a África do Sul à procura de negócios e de melhores condições de vida e sobrevivência. Por conseguinte, é total e completamente absurdo que um país que será encerrado de alto a baixo nas escolas, nas estradas, armazéns, hospitais, outros setores, portanto, da economia, sensíveis à economia,
que, portanto, estejamos apáticos em relação a esta situação que se prevê, portanto, para a África do Sul. O segundo ponto é que as negociações que iniciaram, portanto, não têm dado nenhuma mostra de factos concretos relativamente ao que aconteceu no local. São encontros mais de âmbito político, estratégico, mas não trazem a evidência, não trazem nenhum caso específico de alguém que foi encontrado, de raptores, etc., que foram encontrados, que foram levados embora do tribunal e que tenham sido julgados ou condenados para explicarem o que é que de facto está por detrás dos seus atos. Entretanto, ouvimos pronunciamentos que dão a entender que esta agenda é uma agenda contra o moçambicano. Portanto, cheiro a xenofobia em ações que não foram comunicadas. Que será de ações que estão sendo previamente comunicadas, como é o caso, portanto, das ameaças de paralisação da África do Sul, que estão sendo preferidas pelo partido EFF de Julius Malema. O terceiro ponto é que a África do Sul é e será sempre por muito tempo o epicentro da economia da África Austral e de parte considerável do continente africano, se não das maiores, excluindo a Nigéria. Por conseguinte, não é possível que uma situação como a que está a ocorrer na África do Sul seja ignorada pelos mídias no nosso país. Pouco ou quase nada se diz sobre as ameaças, não sobre as ameaças, sobre a informação oficial de declaração de greve prevista para a África do Sul, no contexto de problemas económicos e políticos internos da África do Sul. O ponto 4 também é que, como referimos na SADC, a África do Sul sendo o epicentro, é na África do Sul onde praticamente gravitam mais de metade das economias, dos interesses económicos dos países da região. É para a África do Sul onde vai a nossa energia, é para a África do Sul onde vão os mineiros, é para a África do Sul de onde vem o tomate, a cebola e uma boa parte de produtos de higiene, etc., enlatados. É da África do Sul, portanto, de onde depende a maior parte das economias da SADC. É um absurdo, portanto, que num contexto destes não haja nenhuma reação. Não se trata de uma situação de ataque de bandidos, como tem sido propalado relativamente aos ataques que houve em Durban. Trata-se de uma situação em que há claramente uma afirmação, uma definição de que haverá uma paragem. Ora, se temos concidadãos, quais as medidas que estamos a tomar? Vamos a tomar onde reside a traição no meu discurso, no meu tema. Reside a traição no facto de que todas as medidas, que serão completamente absurdas e extemporâneas, serão após os ataques, após as manifestações que ocorrerão nessa data. Um quinto ponto, sendo a África do Sul o local onde temos uma presença de estrangeiros em extrema quantidade relativamente ao que seria de esperar nos outros países da SADC, estamos perante um contexto no qual há um alerta que deveria ser dado a todos aqueles que têm interesses económicos na África do Sul relativamente a essas datas, relativamente a este período. Não é um bom período o que a África do Sul está a atravessar. E nós não podemos ignorar, não podemos sempre esperar que os fenómenos ocorram daquilo que se diz na gíria. Não podemos ter sempre a carroça em frente aos bois. Em algum momento nós temos que tomar a rédea. Nós temos que, como país, assumir alguma liderança sobre esse fenómeno que diz respeito e que afeta a nossa economia e que afeta a região da SADC. É a altura dos presidentes da SADC se pronunciarem, é a altura dos presidentes da SADC dizerem algo sobre esta situação. O problema de Julius Malema é um problema interno. Sim, o problema do EFF, do Economic Freedom Fight da África do Sul, de Julius Malema, é um problema interno. Entretanto, é um problema interno, mas pela pujança, pela dimensão da África do Sul, ele é um fenómeno que sobrará para todos os restantes países da África do Sul, da África Austral e, por conseguir, para os habitantes desta região. Como sexto ponto, não faz sentido, portanto, que a SADC continue silenciosa relativamente ao shutdown. Como dissemos na última intervenção sobre os assuntos da SADC, nós estamos a preparar uma conferência para setembro do próximo ano, onde gostaríamos que estes assuntos fossem debatidos.
Não é o fundamental neste momento falar da conferência, mas trazer estes pontos, estes 10 pontos como comprometi. O 7º ponto é que a legalidade de uma greve não deve legitimar atos de xenofobia. Todos nós temos consciência de que os moçambicanos serão traídos neste fenómeno. Serão traídos porque os moçambicanos serão vitimados, tal como todos os estrangeiros que residem na África do Sul. Nós sabemos que este fenómeno vai ocorrer nesta data, porque há sempre oportunismo. Que atitude é que estamos a tomar em relação a esta situação? A esta traição que os moçambicanos e os estrangeiros vão sofrer, estrangeiros principalmente da SADC, vão sofrer na África do Sul. O que é que estamos a fazer? Será que estes debates, será que estes encontros vão incluir esta matéria? O 8º ponto que eu queria apresentar é que na África do Sul existem 60 mil moçambicanos vivendo e residindo na África do Sul. É um absurdo que até hoje a nossas rádios, a rádio pública em particular, não tenha um noticiário permanente. Uma das notícias que devia ser obrigatória nos noticiários moçambicanos devia ser a notícia sobre a África do Sul, sobre o que está a ocorrer na África do Sul, os moçambicanos, a economia da África do Sul, etc. Devia ser parte integrante. Os noticiários moçambicanos têm mais incidência sobre o que ocorre na África do Sul, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, e ignora total e completamente o que ocorre. É um absurdo total. Este é um convite aos mídias, para que não deixem de lado a situação na África do Sul, a situação na SADC, impacta mais a realidade dos moçambicanos. O que ocorre é que depois, quando há acidentes como deste incêndio que afetou 5, 6, 7 viaturas em Durban, é quando todos nós começamos a correr para perceber o que está a ocorrer, o que está a acontecer de facto. Mas sabemos todos nós que são diariamente anunciadas situações de ataques, de violação de direitos dos moçambicanos nas estradas sul-africanas por malfeitores, por polícias, etc. Qual é a ação que, como país, como região, estaremos a empreender para reduzir estes elementos que são prejudiciais, portanto, para o desenvolvimento da África Austral? Portanto, o penúltimo aspecto que eu queria levantar é este, de que estas conversações que estão a ter lugar neste momento entre a polícia sul-africana ao nível mais alto e a polícia e o Ministério do Interior ao mais alto nível na África do Sul, e que poderão prolongar-se para Moçambique, este aspecto devia ser tomado em consideração. Estes aspectos são os aspectos que poderão trazer maior ou menor benefício da integração regional na SADC. Está mais que claro que a integração regional na SADC interessa a todos os habitantes da SADC, de África e do mundo. O próprio Julius Malema muitas vezes fala de uma União Africana, tenta recuperar aquilo que foi defendido, que tem sido defendido por outros analistas, com todo respeito à posição política que ele tem. Mas não se pode menosprezar o facto de que a união na SADC é um assunto incontestável e irreversível. Por conseguinte, não podemos deixar que as nossas autoridades trabalhem sem considerar, portanto, a necessidade de se desenvolver a capacidade de a SADC fazer frente aos seus assuntos internos como uma organização regional, portanto, defendendo e procurando solução para os problemas que afetam os habitantes da SADC. Para terminar, como 10º ponto, queria exortar os moçambicanos que não devemos esperar que as coisas aconteçam. A África do Sul é parte integrante da nossa economia. A África do Sul é parte integrante da nossa convivência social. Para além da vizinhança, de partilharmos fronteira comum, a África do Sul é de onde vem a maior parte dos bens de consumo que são vendidos ao longo das nossas estradas, das lojas e estabelecimentos comerciais que estão ao longo das nossas estradas nacionais. E não só, incluindo para o interior. Por conseguinte, não podemos ignorar um país onde mais de 10 mil moçambicanos demandam aquele país, diariamente entram e saem para aquele país. Mais de 14 mil viaturas entram e saem para Moçambique a partir da África do Sul. Não podemos ficar
silenciosos relativamente a esta traição que poderemos sofrer, esta punhalada pelas costas que poderemos sofrer e que poderá até incluir atos de xenofobia quando há pronunciamentos destes, como de uma greve como esta que Julius Malema está a projetar para março do corrente ano. Por conseguinte, cidadãos moçambicanos e habitantes da SADC e em particular todos os residentes da África do Sul, eu convido a todos para estarmos atentos, para nos precavermos relativamente ao banho de sangue que poderá resultar desta greve, da forma como está sendo convocada. A greve está a ser convocada de forma pacífica, Julius Malema e o EFF estão a agir de forma pacífica, mas nós sabemos que pelas características de uma parte considerável da população sul-africana, do seu estilo de agressividade, se não tomarmos providências, poderemos ser traídos por esta greve e poderemos cair numa cilada de xenofobia jamais vista em março próximo. Vamos precaver moçambicanos, vamos nos precaver autoridades moçambicanas, pais, esposas e todos aqueles que têm familiares, interesses, etc. na África do Sul, vamos tomar as nossas providências. Muito obrigado, Mundo Azul, cuide do ambiente, dê um like se gostar do tema, subscreva o nosso canal e faça os seus comentários, apresente as vossas críticas e observações para podermos melhorar este canal. Muito obrigado e convido a todos mais uma vez a estarem atentos aos temas que havemos de ir lançando e que visam também a preparação da conferência da SADC sobre a defesa do consumidor, que terá lugar, portanto, em agosto próximo. Muito obrigado, Francisco Luxuxa, e uma boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me estiverem a escutar. Obrigado.